Natal. Você gosta? Se a sua resposta é sim, fica comigo nesse vídeo. Tenho uma história linda para contar para você. Meu nome é Carmen Pena, sou pedagoga, especialista em psicomotricidade, em TDAH e autismo. Mas o tema é Natal, não é? E aí precisamos pensar qual que é o significado real dessa comemoração para nós e para todos que estão ao nosso redor, principalmente as crianças. Precisamos trazer o significado do sagrado, do simples para elas. Nesse mundo tão martelado de tecnologia, de consumo, as crianças se perdem e precisamos trazer para elas a essência. Tive a oportunidade de fazer antroposofia, pedagogia Waldorf, e isso marcou minha vida. E todos os anos eu levo essa simplicidade, a importância da essência. Querem escutar uma linda história? Ela é um pouco grande, então eu vou resumir. Mas quem desejar, eu posso mandar uma foto dessa história. É só me chamar no direct. Vamos lá? A Noite Santa. Era uma vez que um homem saiu pela noite para pedir fogo emprestado. Ele precisava aquecer a sua esposa e a criança. Ele bateu de porta em porta pedindo: pessoas queridas, me ajudem. Mas, como era noite profunda, todas as pessoas dormiam e ninguém lhe atendeu. Então, ele continuou buscando aquilo que ele necessitava. Ele avistou ao longe, no campo, um fogo que ardia. Seguiu nessa direção. Se aproximando, viu que 3 enormes cachorros dormiam aos pés de um pastor, que tomava conta do seu rebanho. Esses cachorros, ao sentirem sua presença, logo se oriçaram, escancararam seus dentes e avançaram contra ele. Um se pendurou na sua perna, o segundo na sua mão e o terceiro no seu pescoço. Mas os queixos e os dentes com os quais os cachorros queriam morder não lhes obedeciam e o homem não sofreu nenhum mal. Ele continuou procurando aquilo que necessitava. Ao chegar próximo da fogueira, percebeu que as ovelhas estavam deitadas muito juntas umas da outra, dorso a dorso. Não tinha como ele passar entre elas. Então, ele subiu sobre elas e caminhou em direção ao fogo, e nenhuma delas se acordou ou se mexeu. Mas, quando ele estava quase alcançando aquilo que ele desejava, o pastor acordou. Ele é um homem velho, amargurado e mau. Ao perceber a presença dele, pegou seu cajado comprido e pontudo e arremessou em direção ao estranho. Mas este, antes de acertá-lo, rumou para longe no campo. O homem disse ao pastor: querido amigo, preciso de um fogo para aquecer a minha esposa e a criancinha que acabou de nascer. O homem olhou para ele e, ao perceber que os cachorros não o morderam, que as ovelhas não se assustaram e que seu cajado não quisera matá-lo, não ousou negar ao estranho aquilo que ele pedia e disse: leve o quanto puder. Mas não haviam sobrado galhos ou pedaços para que levasse o fogo, apenas brasas. E o pastor alegrou-se ao perceber isso e disse novamente: leve o quanto puder. O homem se curvou, pegou com as suas próprias mãos as brasas e guardou-as consigo no seu manto, como se fossem nozes ou maçãs. Mas nem as suas mãos, nem o seu manto se chamuscaram. O pastor ficou curioso, por que isso? E perguntou ao homem: que noite é esta? Para que todas as coisas demonstrem misericórdia. E o homem disse: se você não vê, não posso dizê-lo. Mas o pastor não quis perdê-lo de vista antes de averiguar o significado de tudo aquilo, e seguiu o homem. E quando o homem chegou aonde estava alojado, o pastor viu que não era uma casa, mas apenas uma gruta, que não havia nada além de paredes nuas e geladas. E nesse momento, o pastor sentiu que aquela pobre inocente criança poderia morrer congelada dentro da gruta. Então, ele tirou das suas mochilas uma pele de ovelha branca e macia e entregou ao homem, dizendo que deitasse a criança nela. E nesse instante,
que ele mostrou que também poderia ser misericordioso, seus olhos se abriram e ele viu o que antes não via e ouviu o que antes não ouvia. E percebeu que o céu estava repleto de anjos de asas refulgentes e que todos vinham em grandes bandos cantando e glorificando a Deus. E passavam sobre o menino e lançavam sobre ele um olhar doce. Quanto júbilo, quanta alegria! Isto o pastor percebeu naquela noite santa, ele que antes nada pudera ver. Então, de júbilo e alegria, ele dobrou seus joelhos e deu graças ao Senhor. Linda história, não é? Conta comigo, para mim, se você gostou dessa história, aqui no direct. Um abençoado e lindo Natal para todos. Até breve.